Bom dia, anjos. Mais uma vez aqui o professor Alexandre, não é? Agora nós iremos trabalhar o primeiro reinado, tá? Olha aí, pessoal. No primeiro reinado eu trago para ti o contexto histórico, não é? A primeira metade aí do século XIX, 1822 até 1831. E aí a gente vai ver o que aconteceu dentro desse contexto histórico do primeiro reinado, não é? Porque logo o primeiro tópico aparece uma monarquia entre repúblicas. Porque se você pegar a estrutura do sistema político brasileiro, você vai ver que de fato existe, não é, os elementos da república. Quais são esses elementos da república? O executivo, o legislativo e o judiciário. E também existe o elemento da própria monarquia, que é o poder moderador. Onde é que você vai observar isso? Quando a Constituição, a nossa primeira Constituição, a partir da independência de 1824, ela é justamente o que? Elaborada. Ela é justamente o que? Constituída. Tá? Então é por isso que ele traz a expressão uma monarquia entre repúblicas. E a gente também não pode deixar de mencionar que a construção de tudo isso no Brasil, ela é fruto dos interesses da elite brasileira. Tá? Então, isso já cai nesse segundo tópico aí. Olha o que ele diz: manutenção da unidade territorial, ao contrário da América Espanhola, que foi completamente fragmentada. Se você pegar o Brasil manteve a sua unidade territorial. Por isso que nós temos uma dimensão continental. O Brasil é um país que tem um espaço geográfico do tamanho de um continente. E várias explicações, não é, ao longo da história nos revelam, não é, como foi que o Brasil conseguiu manter essa unidade territorial. Alguns autores vão dizer que os filhos da elite que foram estudar na Europa, não é, e lá se conheceram, não é, de norte a sul do Brasil, eles simplesmente resolveram criar um pacto para que essa unidade territorial de norte a sul no Brasil ela fosse mantida. E eles conseguiram. No caso da América Espanhola, essa elite não vivenciou essa experiência. E foi por isso que você acabou o quê? Acabou obtendo uma série de fragmentação pós a sua própria independência. E aí você tem vários países, não é, dentro da América que falam espanhol. Você tem Colômbia, não é, Equador, Uruguai, Paraguai, Argentina, Cuba, próprio México, na América do Norte, enfim. Então, se você pegar o continente americano, a língua, não é, o espanhol, a língua espanhola, é a língua que na verdade supera todas as outras dentro do continente, para você observar o quanto foi fragmentado o próprio território, não é, da América Espanhola. Então é por isso que ele faz essa diferença no segundo tópico. E aí ele só reforça nos outros, não é, participação das elites e a ausência da participação popular, que por sinal, isso aqui já foi, não é, uma cobrança de um item do próprio Enem, quando ele deixava claro que as decisões políticas no Brasil, elas sempre foram fruto, né, ou frutos dessa elite. Hoje não é diferente, pessoal. Hoje não é diferente. O que a gente observa hoje é que, claro, cada contexto histórico teve a sua cultura, teve o seu desenvolvimento tecnológico, teve, não é, o seu próprio comportamento social. E hoje, o que se fala hoje? Hoje, a elite brasileira, ela, para alienar
ela para manter, não é, o controle e o próprio apoio de uma boa parcela da sociedade, ela investe maciçamente na indústria dos fake news. Então, a elite brasileira hoje, ela consegue manter o número de pessoas que apoiam os seus interesses a partir dessa indústria fantástica do fake news. Inclusive, tem um autor, não é, israelense, que eu gosto muito de citar ele, que é o Yuval Harari, que ele escreveu algumas obras interessantes, e eu vou destacar apenas duas aqui para vocês. Uma, não é Sapiens, tá? Que é uma breve história da humanidade, e a outra é Homo Deus, que é uma breve história do amanhã. E qual é um dos questionamentos do Yuval para o século XXI sobre o domínio das elites? Ele vai dizer o seguinte, que a sociedade no século XXI, ela tem por obrigação de enfrentar o que ele chama de um grande demônio. Qual é esse grande demônio? É a ignorância. Então, é muito difícil, não é, a sociedade enfrentar esse grande demônio que é a ignorância. A própria ciência, ela vem sendo rebatida e muito, se você prestar muito bem atenção, sobre essa questão da ignorância. E essa ignorância se sustenta onde? Na indústria do fake news. Enquanto a ciência vem e afirma que o problema que nós estamos vivendo é sério, a indústria do fake news logo vem, não é, e desmente, diz que isso é uma mentira, enfim. Então, só para deixar claro do que a elite é capaz para se manter no controle a nível de Brasil, a nível de mundo, mas aí a gente está falando a nível de Brasil. Aí o próprio tópico, o segundo tópico ele fala, o quarto na verdade ele diz, manutenção da estrutura socioeconômica do período colonial. Ele fala da manutenção da estrutura social e da economia. Ora, então, a escravidão ela permanece. Então, ela não deixa de existir. É até uma contradição, porque automaticamente a maioria dos países que declararam a independência logo acabaram com a escravidão. Mas aqui isso não aconteceu. Latifúndio, um outro grande problema que nós temos até hoje, não é? Essa concentração fundiária, daí o problema dos conflitos, não é? A nível de Brasil. Domínio da oligarquia rural. Essa aqui é a elite da época, a elite que controlava, que dominava, que alienava, que botava para funcionar os seus interesses à própria época. O modelo econômico, agroexportação, não é, de produtos primários, de produtos agrícolas, olha aí os produtos primários, produtos agrícolas, agroexportação, não é, para atender os interesses do mercado externo e não do mercado interno. Engraçado que agora com a pandemia do coronavírus, cadê o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo dessa elite? Por que ela não alimenta a sociedade brasileira que hoje tanto necessita dela? Então, na nossa primeira aula, anjos, nós vamos ficar por aqui, já já nós vamos retornar.